Bom dia, Emanuel Dias. Boa tarde. Boa tarde, Emanuel Dias. Que horas são? Não consigo ver, mas São 4h26. Qualquer coisa. Hoje não tenho A relógio. pessoa tem que te arranjar um relógio grande para ter aqui. Acho que é o que está a faltar. Mas não estamos sozinhos hoje, não é? Hoje não estamos sozinhos. O que é que nós estamos aqui a fazer hoje, Emanuel Dias? Hoje estamos a ter uma conversa de autocarro. Hoje vamos ter uma conversa de autocarro. E vamos ter uma conversa com quem? Isso é o que tu vais nos apresentar, não é? Isso é o que eu nos vou apresentar. Ora bem, nós estamos aqui com a Filipa Sousa Luz, gerontóloga, filha, irmã, neta. Desde 2015, presidente da Associação Nacional de Gerontólogos, contribuindo ativamente e em representação desta classe profissional para o reconhecimento e a defesa do gerontólogo em Portugal. Face a uma sociedade envelhecida, insiste em olhar com largueza para as questões que estão na ordem do dia. O dever de beijar os avós, o direito à vida e à dignidade, independentemente da nossa condição ou idade. Em óticas integradas quando falamos de respostas para o envelhecimento. Sobretudo, acredita que todos nós somos parte integrante na mudança do paradigma de intervenção no envelhecimento, não obstante que o espaço e que condições a sociedade oferece para a população envelhecida. Que importância de cada um de nós dá ao envelhecimento? Sendo assim, muito bem-vinda, Filipe. Boa tarde, Filipa. Boa tarde, Boa Emanuel e Emanuel. Então, vamos lá começar com uma série de questões que a gente tem para fazer, por puro interesse, e já agora responder à pergunta que tu própria colocas, que importância cada um de nós dá ao envelhecimento. Isso só cada um de nós pode responder relativamente a isso. Acho que, e vou desde já começar a, não sei, aquela expressão de tirar o véu. Sim. Sobre a principal ideia disto, que é, nós estamos perante uma sociedade envelhecida, mas ao mesmo tempo perante uma sociedade que não sabe lidar com o envelhecimento. Quer falando do envelhecimento, o próprio envelhecimento, quer falando do envelhecimento da sociedade, o facto de termos mais pessoas a envelhecer. E efetivamente a mudança do paradigma de envelhecimento, a forma como nós encaramos, tem que partir de cada um de nós. E portanto acho que há um longo caminho a percorrer a esse nível. Mas então acabam por estar interligados? Isto é, o facto de nós não sabermos lidar com o nosso envelhecimento faz com que a sociedade também não consiga olhar para... Também contribui. Quando falamos em envelhecimento, podemos falar aqui em vários patamares. Começamos com o individual, como é que cada um de nós lida com o nosso processo de envelhecimento. Depois falamos como é que nós, enquanto família, por exemplo, lidamos com o envelhecimento dos nossos pais, dos nossos avós, e como é que a família se comporta perante as trajetórias de envelhecimento de cada um. E depois podemos falar nas questões políticas, como é que a sociedade se tem comportado, se tem reajustado perante uma sociedade envelhecida. E claro que o individual conta muito para o coletivo. Para quem nos está a seguir, não é, nesta conversa, a ver e ouvir, o tema hoje é o envelhecimento por causa da área da Filipa. Sim. Que estuda, não é? Que dá esse objetivo de conhecer melhor como é que é o envelhecimento nas diversas áreas, seja psicológica, biológica e social, acho que é assim, pelo que estive a estudar. E acaba por ser interessante, então, percebermos nesses diversos papéis o que é que acontece naquilo que será presente em cada um de nós, não é? Porque o envelhecimento, quer que tu não saibas, Emanuel, um dia vais ser velho, vais andar de andarilha. Mais tarde do que emprestas-me o teu. Exatamente, porque eu vou andar mais cedo, depois o meu já não vai dar, vou passar para ti. Pois, claro. Mas sim. E colocando isso, o que é que te cativou para uma área como esta? A minha relação com a gerontologia é muito engraçada. Eu antes queria seguir medicina até ao 10º ano. No 10º ano comecei-me a perceber da questão das médias, então o meu sonho facilmente mudou. E, portanto, o teu e de todos. Exatamente. acho que é uma história comum. Quer ser médico. Se calhar não. Sim. E portanto desisti rapidamente dessa ideia e no 11º, isto foi numa conversa de cozinha, estava sentada no banco da cozinha a ver cursos. A minha mãe estava a cozinhar e estava a dizer à mãe, então que curso é que eu vou seguir? Eu gosto sempre de ter tudo muito estruturado. E então comecei a ver os cursos no site da GES e vi lá a gerontologia. E pensei, isto parece ser interessante. Comecei a ver, a pesquisar e pensei, há aqui duas coisas que eu gostava de ter na minha área profissional. Por um lado, aquela componente de ajudar o outro. Também se calhar muito incutido com a minha formação católica.
esta necessidade de ajudar o outro. E por outro lado, queria muito a parte da comunicação, também sempre gostei muito da parte da comunicação. Comunicação social foi uma hipótese, mas não tinha esta vertente de ajudar o outro pelo menos tão linear quanto eu gostaria. Então, gerontologia pareceu uma excelente opção. No desconhecido total, porque não percebia de todo o que era a gerontologia, mas foi um bocadinho este contacto com as pessoas mais velhas que me incentivou. E que acaba por ser um curso recente, ou estou enganado? Sim, gerontologia existe em Portugal desde 2003. Começou por surgir na Universidade de Aveiro e depois várias escolas começaram a adotar a formação em gerontologia. Há aqui uma grande diferença, que é, existem muitos mestrados em gerontologia, mas licenciaturas em gerontologia existem poucas. Então, em Aveiro começou a primeira e desde aí começaram a surgir várias, e portanto aquela que dá acesso à, formação, à profissão de gerontólogo é de facto um licenciado em gerontologia. Portanto, sim, ainda é um nicho. E nessa parte dos mestrados acaba por estar aberto a quem? À área da psicologia? A todos os profissionais, psicologia incluída. Sim, qualquer profissional pode fazer Ligado um à mestrado ligado à saúde. Ligado à saúde. Depende depois das escolas. Existem escolas que têm a formação em gerontologia aplicada, por exemplo, que é muito na vertente da saúde e muito na vertente clínica. E depois temos outros mestrados, nomeadamente gerontologia social, que é para abordar mais as questões do social no envelhecimento. Anualmente tem muitos alunos as licenciaturas em gerontologia? Depende dos sítios. Mestrados em gerontologia existem muitos candidatos, porque cada vez mais os profissionais sentem esta necessidade de adquirir mais competências sobre esta área, porque efetivamente acaba por haver mais mercado. Mas as licenciaturas em gerontologia também têm sido um crescente muito, muito interessante. Cada vez mais jovens interessados em lidar com os velhos. Engraçado, mais cedo. porque uma das questões que nós temos aqui, pelo menos é um contacto que tenho tido, também pelo tipo de voluntariado que às vezes vou fazendo, que era nesse sentido que falhas é que podem existir quando não existe um contacto de intergerações. Isto é, entre a parte mais jovem e a parte de idosos, que, no meu ponto de vista, lá está, aqui é um ponto de vista muito pessoal, e não um ponto de vista analisado por estudos ou muito mais, o que é que pode faltar quando não existe este contacto? Quando tu acabavas até por contrariar o meu pensamento, não é? Que até acaba por haver gente interessada nesse cuidado. Sim, talvez por um lado, por acharem que se calhar é um mercado em crescente, digamos assim, porque vão ter se calhar mais facilmente emprego na área, porque cada vez há mais pessoas envelhecidas. Esta poderá ser uma das motivações. Uma outra, que é muito aquilo que se ouve também quando se pergunta às pessoas, aos gerontólogos e pessoas na área da gerontologia, o que é que as fez ir para esta área, muitas vezes o que dizem é o contacto com os avós, porque eu tive uma relação com o meu avô, com a minha avó, que me marcou, e portanto muitas vezes é a experiência pessoal que faz com que a pessoa tenha interesse em enverdar por esta área. Sim. E até se calhar era mais nessa área que eu pegava. Não, se calhar não na parte profissional, mas por exemplo, tu olhando que trabalhas na área, se vês que há interesse fora, isto é, na parte da sociedade, e mais diretamente para os jovens, em terem esse cuidado de cuidar e de terem contacto com os mais velhos. Se achas que isso tem acontecido ou achas que está a diminuir? Não sei, acho que não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque se por um lado eu acho que o tema do envelhecimento é um tema que agora está mais na moda, e a questão das relações intergeracionais e tudo mais, acho que começa a estar mais na moda, do voluntariado. Por outro lado, também sinto que cada vez mais estas relações, principalmente entre avós e netos, poderá estar cada vez mais a perder-se. Não só pelas questões da proximidade geográfica, como a nossa vida que nos exige tanto e que muitas vezes não temos tanto tempo para aqueles que são nossos, os mais velhos. Não sei, não tenho uma opinião muito formada sobre isto. Acho que parte muito de cada um. Das vivências de cada um e Sim. daquilo que pode influenciar. Sim, nessa eu não vivência. gosto muito de generalizar. Acho que se faz Sim, isso muito sim, com as pessoas sim, idosas. sim, Quando sim. se pensa em idosos, pensa-se muito num grupo muito homogéneo. Eu acho que há muito essa tendência da pessoa que anda com andarilho e que tem cabelos brancos e rugas. E eu não gosto muito dessas generalizações, porque assim como não se aplica para os mais velhos, também se calhar não se aplica para os mais novos. Há pessoas que têm interesse, outras que não. Não sei, mas... E por isso é que também se fala muito agora no envelhecimento ativo, certo? Porque não tem que ser aquele envelhecimento que nós, se calhar, tínhamos em mente, ou não. Sim, há uns anos, sim, o envelhecimento ativo é um paradigma que começa a surgir desde 2002 pela Organização Mundial de Saúde e que tem um perigo inerente, que é pensar que toda a gente tem que envelhecer ativamente. Então, e quem quer envelhecer passivamente? Não é? Quem quiser estar em casa a ler o seu jornal e não ter muito o que fazer.
não estará nos patamares do envelhecimento ativo que se pretende, não é? Quando pensamos em envelhecimento ativo, devemos pensar logo em 3 grandes domínios: saúde, participação e segurança, que é tudo aquilo que nós devemos ter quando somos novos, queremos ter saúde, participar na sociedade e ter segurança, e quando somos velhos também. Portanto, envelhecer ativamente é conseguirmos aquilo que adquirimos ao longo da nossa vida que se mantenha quando somos mais velhos. Pelo menos penso Dê estabilidade a esse sim, envelhecimento. não perdermos, porque até parece muitas vezes que perdemos direitos quando envelhecemos ou quando fazemos 65 anos. Até deixamos de ser adultos para passar a ser idosos. E eu não sei se ias questionar alguma coisa, não. E eu estou a achar espetacular o que tu estás a fazer. Estás a absorver outra vez, não Sim, é? é que eu vou fazer uma pergunta e tu fazes a pergunta que eu ia fazer, portanto... Por isso é que eu ia lançar outra, mas lembrei-me disso. Não, se calhar o Emanuel também tem qualquer coisa para dizer. Não, eu quero questionar mais situações específicas como o enfiar, e vou pôr aqui as aspas bem acentos, enfiar Que está a ouvir. pessoas em lar de idosos ou em casas que tomam cuidados de idosos que talvez precisam de mais cuidados, de um envelhecimento mais ativo e têm um mais passivo, e uns que têm mais passivo uns que têm mais ativo e querem mais passivo, como estavas a dizer agora. E penso no caso da minha avó, que queria estar sossegada no seu sítio e tinha na casa psicólogos, animadores e enfermeiros e mais uma série de pessoal a insistir que as coisas devem acontecer de uma certa forma e lá está, acho que essas generalizações que estavas a falar ainda estão muito inerentes. Tendo isto em conta, como é que se pretende fazer a divisão? Como é que se deixa de generalizar? Eu penso que passa muito, primeiro, por termos uma premissa base, que é: as pessoas não são todas iguais, ponto. A segunda parte será nós temos que pensar que as nossas respostas sociais, nomeadamente os lares ou as famílias de acolhimento, são respostas muito tipificadas, ou seja, tem que se cumprir aquilo, cada uma tem que ter um plano de atividades, ou seja, tem um conjunto de normas que tem que responder para continuar a ter o financiamento por parte da Segurança Social. Só daí restringe muito. O que eu acho onde está o desafio é nós pensarmos que tipo de respostas é que podemos criar, onde se dê espaço para que cada pessoa possa fazer aquilo que bem entende, aquilo que lhe é significativo. Nós os três estamos aqui hoje porque entendemos que para nós é significativo estar aqui a fazer a gravação do programa, não é? Quando chegarmos à idade mais avançada, eu quero na mesma ter a minha liberdade, mesmo estando dependente fisicamente ou até mentalmente, eu quero na mesma ter a minha liberdade para poder escolher aquilo que quero fazer. E acho que as instituições têm ainda um longo caminho a percorrer nessa liberdade que se dá, que não se pode perder quando se faz 65 anos. Acho que as instituições têm que pensar como fazer isto. E é desafiante, cada vez mais, porque se tínhamos instituições até agora que se calhar davam resposta aos perfis que vínhamos a ter, portanto, um dos trabalhos manuais até era uma solução interessante para quem ia, porque estávamos a lidar com pessoas analfabetas e portanto, até passava. Neste momento estamos a lidar com pessoas completamente diferentes. Os velhos de amanhã serão completamente diferentes dos velhos de hoje e, portanto, temos que pensar se esses velhos vão querer estas atividades de jogar cartas, de pintar os quadradinhos, de fazer recortes. Temos que pensar bem se é isso que as pessoas querem. Então acaba por não haver um acompanhamento, se calhar, do tempo desta evolução do envelhecimento, se é que se pode chamar assim. Não sei se me fiz entender. Sim, no que diz respeito às respostas sociais, eu acho que tem muito a ver com os recursos humanos. Por exemplo, se calhar a tua avó não tinha, não sei se tinha demência. Não. Mas se falarmos de uma pessoa que tem demência, ou se falarmos mesmo de uma pessoa que tem dependência física, porque é que ela não participa da mesma forma que participava antes de estar dependente? Porque neste momento precisa de uma terceira pessoa que a ajude a fazer aquilo que ela quer fazer, seja ir dar uma volta, seja ir ao café, seja ir à missa. E acho que a questão está aqui, em termos de recursos humanos disponíveis e capazes e motivados para estar com as pessoas mais velhas. E por isso é que eu acho que a gerontologia aqui pode ser uma resposta. Para cada vez mais formar pessoas para estar com as pessoas mais velhas, para que elas possam fazer aquilo que querem. Eu acho que passa muito pelos recursos humanos, mas depois também temos outra questão, que é o financiamento. Os recursos humanos custam muito dinheiro, muito mais do que recursos materiais, e portanto para conseguirmos que cada pessoa faça aquilo que quer dentro de uma instituição, temos que ter mais recursos humanos para poder dar essa escolha, não é? Acho que faz. Sim, faz todo sentido. E até
pegando nisso dos recursos humanos, até se calhar lançava a pergunta que nos foi feita por uma ouvinte, que é Ana de Sá Moreira, que ela pergunta de que forma é que a gerontologia e a psicologia podem trabalhar em conjunto, e se na tua experiência profissional, em todos os sítios que passaste, se havia algum profissional ligado à psicologia. Sim, eu passei por 3 locais de estágio. Num deles tinha lá uma psicóloga, mas não me recordo muito bem da experiência, já foi há algum tempo. Não que eu seja muito velha, não sou, mas esqueço-me. Sou muito seletiva na minha memória, mas neste momento onde eu estou a trabalhar foi o primeiro e até agora o único local onde eu trabalho. Tenho um psicólogo na equipa, e aquilo que eu sinto é que a gerontologia e a psicologia podem perfeitamente trabalhar em conjunto, porque são áreas que se interligam. A gerontologia interliga várias áreas, a psicologia é uma área só, que pode também intervir no envelhecimento no âmbito da psicologia. Eu acho que não são as áreas que colidem, muitas vezes são as pessoas que colidem, porque falta esta capacidade de trabalharmos em conjunto, não é? e em complemento, sim. Muitas vezes há uma confrontação entre as áreas sem necessidade nenhuma. Acho que muitas vezes as pessoas têm medo que lhes roubem o lugar ou algo assim do género. A experiência que eu tenho é perfeitamente pacífica. Por isso, a nível de desenvolvimento e de acompanhamento mesmo da parte do envelhecimento, acaba por ser gratificante, ou acaba por ser Claro que sim, benéfico, porque não se é? eu tenho uma dúvida relacionada da área da psicologia, facilmente questiono, e se o meu colega tiver uma dúvida relacionada com a área da gerontologia, também facilmente me coloca. E, portanto, esta partilha de conhecimentos só pode ser benéfica para a pessoa. Uma não invalida a outra, ou não, Sim, diria que não, de todo. não faz com que extinga uma outra área, não é? Sim. Eu por acaso queria adicionar uma questão, que é no teu trabalho como gerontóloga, quão próxima estás vou-lhe chamar objeto de estudo, que são os velhinhos, quão próxima estás de acompanhar mesmo os velhos? Estás a estudar toda a situação em que eles se encontram e como melhorar o seu envelhecimento, ou estudar apenas o envelhecimento, ou estás ativamente com eles da mesma forma que está um enfermeiro ou... Sim, essa é o calcanhar daqueles da gerontologia. E passo a explicar. Porque a gerontologia, por ser recente, a profissão de gerontóloga também não é reconhecida nem regulamentada. E, portanto, nós temos aqui este grande desafio pela frente, e por isso é que também criamos a Associação Nacional de Gerontólogos. A gerontologia ainda não tem muito bem definido o seu campo de intervenção. Sabemos que é no envelhecimento, sabemos que é com pessoas idosas, sabemos que o envelhecimento é numa perspectiva de ciclo de vida e não propriamente quando a pessoa está velha ou é considerada velha. Mas, por outro lado, a parte da intervenção é difícil de distinguir. Vou dar o exemplo do meu trabalho. Eu estou, neste momento, como gerontóloga num centro comunitário que acompanha pessoas com mais de 55 anos, perfeitamente ativas na comunidade, e que vêm ao nosso centro comunitário fazer atividades físicas, hidroginástica, danças de salão, bóssia sénior, várias atividades físicas e outro tipo de atividades, nomeadamente pintura, informática. Qual é que é o meu papel? O meu papel é, sobretudo, articular com os professores como é que nós vamos elaborar objetivos individuais para a pessoa. É eu fazer a avaliação da qualidade de vida daquela pessoa, tendo em conta os seus diversos domínios. Portanto, ela vai lá para trabalhar a parte física, mas nós sabemos que a pessoa não é só a sua parte física, é também o seu contexto familiar, é aquilo que ela quer enquanto objetivo de vida, projeto de vida, e, portanto, todas estas questões é um trabalho muito de acompanhamento, eu acho. Com pessoas dependentes, este trabalho faz mais sentido, porque a pessoa precisa mais. Com pessoas em idade ativa, eu acho que é mais difícil, porque as pessoas à partida não precisam tanto, não é? Ou seja, vão lá, é como se nós frequentássemos um ginásio. Vamos ao ginásio para trabalhar a parte física, não vamos lá para nos perguntarem sobre a nossa qualidade de vida, não é? Então, e porquê que agora tenho que perguntar? Mas o facto de sermos uma resposta social obriga-nos também a pensar aqui noutras questões. Mas acho que sim, acho que o campo de intervenção, eu estou com eles, não é? Faço o acompanhamento nas aulas, a articulação com os professores, mas não tenho uma intervenção se calhar tão específica e direta quanto um psicólogo dentro de uma intervenção clínica, ou como um professor a dar uma aula de hidroginástica. Não é tão específica. Okay. Há bocado falavas numa questão da liberdade dos idosos. E eu pensava, se calhar, em muitos casos que às vezes acontecem que, por uma certa razão, os filhos acabam por ter que tomar conta dos seus pais ou dos seus avós, dos seus filhos não, os netos, e que às vezes, inconscientemente ou não, acabam por tomar certas atitudes de escolha em relação ao que eles devem ou não fazer, ou que devem optar.
achas que isso acontece porque está incutido que o idoso, como tu dizias, a partir dos 65 anos, pronto, tem que ter alguém que responda por eles, ou achas que falta qualquer coisa para mudarmos essa mentalidade? Eu vou ser um bocado reles agora. Eu acho que isso é maltrato. Nós decidirmos por outra pessoa é maltrato. Porque a pessoa... e decidir em que âmbito? Dá-me um exemplo. Aqui o que me surge mais, e se calhar percebo porque é que tu dizes maltrato, principalmente em casos financeiros. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Claro que Imagina, o meu pai recebe a reforma, vou buscar a reforma, pronto, e agora é X para isto, X para aquilo, pronto, e agora ficas com isto e só usas se precisares para tal. É o caso que me vem mais e que se calhar que seja o mais comum, não sei. Eu diria que é maltrato. Decidirem por mim aquilo que é meu, eu, enquanto adulta, enquanto cidadã com os meus direitos intactos, supostamente, não é? É maltrato se decidirem por mim aquela que é a minha parte financeira, não é? Mas muitas vezes o que nós temos que perceber é que a pessoa não é a pessoa isolada, é a pessoa no seu contexto familiar. E eu acho que aí entra várias coisas. Entra a relação que esse filho teve com o pai durante toda a sua vida, que dita um determinado tipo de relacionamento. O que é que a pessoa foi, enquanto pai ou enquanto mãe, com esse filho? O que é que agora, eu estando dependente fisicamente, o que é que isso implica para a minha família? Porque muitas vezes, se é a família que vai assumir o papel de cuidador, há um encargo muito grande para a família, não podemos também deixar de falar sobre isso, não é? A pessoa é dependente, a família está altamente sobrecarregada porque assume este papel de cuidador formal e que neste momento em Portugal não tem o mínimo apoio nem proteção possível. Tem-se falado muito sobre isto e com razão. A pessoa deixa de trabalhar para estar ali a cuidar daquela pessoa. Eu acho que mesmo assim, e ainda assim, ter decisão sobre a vida financeira da pessoa sem envolver a pessoa continua a ser maltrato. E é este cuidado que se tem que ter. Onde é que se tem que colocar a mudança? Tem que se colocar a mudança na forma como as pessoas olham para a pessoa idosa. E aqui entra muito a educação sobre a gerontologia, sobre o envelhecimento, não só para os mais velhos, mas sobretudo para a sociedade em geral. E, portanto, começar a incluir a gerontologia nos planos curriculares, na escola, falar sobre o envelhecimento, educar para o envelhecimento é fundamental. Mas, por outro lado, a parte política. Porque se falamos em famílias que podem tomar decisões financeiras sobre aquela pessoa, ou sobre a parte financeira daquela pessoa, estamos a falar em espaço. Há um espaço que é aberto para que isso aconteça e, portanto, aí falamos da questão de não haver um estatuto de cuidador formal, que estabeleça bem as linhas do que é que pode e o que é que não pode acontecer, não é? E falamos, eu acho que basicamente aqui entra muita parte da política, de permitir que isto aconteça. Não sei se estou a ser muito de cima, mas eu acho que faz sentido. É aquilo que a pessoa... perspectiva sobre as pessoas e, portanto, achar que tem esse direito de fazer isso e, por outro lado, o espaço que é dado em termos jurídicos, em termos sociais, para que isso aconteça. Não pode ser. Não é? É como se mexessem agora nas nossas finanças. Claro. É o meu dinheiro, não é? Certo. Não sei se queres lançar tu alguma coisa. Falaste muito bem, concordo. Não sei, lá está, sem saber o contexto é muito importante para qualquer situação. Claro. Seja neste tema, seja noutro tema qualquer. E saber o que é que se passa à volta, principalmente neste exemplo da situação financeira, saber o que é que se passa, saber quais são as relações, deixa de ser maltrato para uma coisa completamente diferente. Não é? Mesmo com o que veste, o que não veste. Não sei, acho que às vezes nota-se um pouco... É preciso contexto. É preciso contexto e senso comum. Sim, claro. É um bocado de senso comum. Uma pessoa não pode... Concordo com a Filipa, não se deve generalizar. Sim, não se deve generalizar. Temos é que pensar o que é que está estipulado para todos, de forma a dar espaço, mais ou menos espaço para que isso aconteça. Por exemplo, no estabelecimento de um estatuto de cuidador formal, vai ter que se perceber muito bem, primeiro, quem é que é o cuidador formal. Estamos a falar de um cuidador informal para crianças com deficiência, para pessoas idosas, para pessoas adultas com deficiência. Temos que perceber bem que dentro do cuidador formal há um conjunto de âmbitos que se tem que pensar. E depois, dentro do estatuto de cuidador formal, por exemplo, definir se vai haver um apoio monetário para aquele cuidador poder cuidar, não é? Porque isso é possível e fala-se sobre isso. Tem que se perceber bem como é que estão a ser feitos os cuidados, porque senão qualquer pessoa pode ser cuidador formal. E de que forma é que se vai regular isso? E depois, faz sentido regular? Estamos a falar no seio da família, faz sentido entrar dentro do seio da família e perceber como é que estão a ser feitos ou não os cuidados? Portanto, isto há um conjunto de questões muito... um bocado invasivo mas convém que haja uma certa... definição, não é? Definição e também se avançar... uma certa fiscalização, não sei se pode-se chamar assim, não é? Porque
Eu penso sempre nos piores cenários, mas imagina Sim. que eu digo que vou ser cuidador formal e recebo o benefício X e depois não dou qualquer tipo de cuidado Sim. ao meu pai ou ao meu avô, estás a perceber? E acho que deve haver, não com uma data específica, isto é, eu vou passar no dia X, porque aí qualquer um consegue disfarçar, não é? Mas haver periodicamente visitas que comprovam que realmente aquela pessoa tem um cuidador e que lhe está a dar. Mas isso tem de ser controlado antes das coisas acontecerem. É o que eu acho. Porque Sim, senão lá está, isso que eu estava a é uma dizer, acho que evasão tem de que haver- privacidade, é por muitos dos casos. Sim, É assim, mas isso existe esse lado em que realmente as coisas podem correr mal. Vou chamar a isso correr mal. Sim, O acho- não dar cuidados, os acho maus que é, não é? tratos, e enfim. Mas também existe o outro lado, onde não existe necessidade de arranjar o que não está partido. Sim, Essa mas- metade também irá necessitar de todos os recursos que a outra precisa. Sim, mas tu quando avanças para uma opção destas, tu tens que prevenir o que é que possa acontecer, não é? Claro, E aqui pronto, lá há está. bocado estavas É a falar- prevenir o que pode acontecer. Ou seja, antes das coisas acontecerem, tem que haver ali um... Tem que haver algo que Acho que salvaguarde, não é? o qualquer a um não sim, sim. poder ser um cuidador formal, acho que começa logo aí. Assim, eu não digo que... Eu acho que qualquer um pode ser a partir do momento em que cumpre, não é? A partir do momento em que quer, neste momento é Não assim. é? Sim, sim. Pois, Sim, acima mas de tudo tem que a ser partir isso, do não é? querer de tudo. é necessário, mas Mas por acaso pegaste num ponto, eu nem tinha lembrado dessa pergunta do querer, porque eu acho que também acontece muito, ou não, mas acho que acontece muito, que é muitas vezes na parte dos pais que escolhem que querem ficar com aquele filho.